programa de hoje está um pouco diferente, porque a gente vai falar de esporte, ó, o Bruno gosta, mas não é do que acontece dentro dos campos ou das quadras, mas sim fora delas. Pois é, Fernanda, hoje nós vamos falar sobre esporte e comportamento, porque muita gente diz, e isso é um fato mesmo, que o esporte muda vidas, só que em alguns casos esse impacto pode ser negativo. Isso mesmo, Bruno, porque ao mesmo tempo que o esporte promove a saúde, e é emocionante, né, de acompanhar ele ali, ele também pode ser ou dar palco para muito discurso de ódio. E é isso que a gente vai debater no Tá Ligado de hoje. Os nossos convidados são o jornalista esportivo e apresentador do Hora do Esporte, Vieira Júnior, e Anthony Ritter dos Santos, atleta de futebol de base. No quadro Tá na Rua, a nossa repórter Luísa Minas foi saber como a galera anda se comportando nos estádios ou em casa na hora de assistir um jogo de futebol. E tem ainda o quadro Atividade Legislativa, no qual vamos mostrar os trabalhos da Câmara Municipal que envolvem o tema de hoje. Então, se ajeite aí, ó, na poltrona, porque o Tá Ligado na cidade tá só começando. Fernanda, você sabe que quando a gente está torcendo para um esportista, né, seja na televisão ou até no estádio, no ginásio, às vezes a gente acaba jogando com ele e as emoções ficam à flor da pele. Mas nós não podemos fazer nada para ajudar, assim, né, o atleta lá dentro, a não ser ficar sofrendo juntos, né? Oh, e como, né? Isso é muito interessante mesmo, né, Bruno? Mas muitas vezes essa emoção acaba passando do limite e é aí que surge o espaço para a ofensa. Não só aos atletas, mas também para outras pessoas, como árbitros ou torcida adversária, né, Bruno? E é aí que começa o problema. E para a gente debater, entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o jornalista esportivo Vieira Júnior e o atleta de futebol de base aqui de São José dos Campos, o Anthony dos Santos. Bem-vindos ao programa, ao Tá Ligado. É um prazer inenarrável, Vieira Júnior, estar com você novamente dividindo o programa. Tudo bem, Brunão? Um abraço para você, prazer te reencontrar agora aqui no Tá Ligado. Você saiu do Hora do Esporte, mas a Hora do Esporte não saiu de você, estamos aqui. Sempre lado a lado com a Hora do Esporte. Fernandinha, prazer também dividir o programa hoje contigo para falar de um assunto que é o meu métier, o esporte, mas o lado ruim do esporte. Pois é, até aproveito, Vieira, Anthony, bem-vindo também, viu? Tá Ligado. Aproveito essa primeira pergunta até, assim, em relação a isso que a gente, né, mostrou agora no início, né? Falamos no início aí da abertura. O que mudou no torcedor, né? Por que a provocação, né? Aquela brincadeira, né? Ali do jogo acabou mudando, né? O que mudou no torcedor nos últimos anos em relação a isso? O que você vem percebendo? Na verdade, eu acho que não mudou. O que mudou foram os conceitos. Aquilo que antigamente era tratado como normal, hoje é racismo, hoje é bullying, hoje é um monte de coisa. Porque os xingamentos, os problemas que existem nas quadras, nos campos, elas existem. Só que hoje tem um maior patrulhamento, tem câmeras, tem de tudo quanto é lado, então... Mas assim, eu acho que sempre existiu, uma pena existir, né? E tem uma diferença. Eu acho que no futebol, no esporte profissional, ele é um tipo de bullying, um tipo de problema, e no esporte amador do Anthony é um outro problema, tão igual problemático, mas eles são um pouco distintos, né? Dimensões diferentes. Dimensões diferentes também. Mas tudo envolvido na emoção do esporte, do ganhar ou perder. Todo mundo quer ganhar, ninguém gosta de perder. Alguns lidam melhor com derrotas, outros lidam de uma forma melhor. E às vezes isso acaba aflorando e acaba passando dos limites, com racismo, com bullying, essa série de coisas lamentáveis que a gente vê no dia a dia. Anthony, você faz parte do time sub-15 aqui do Atleta Cidadão, né? Você é atacante, né? O Atleta Cidadão que usa a camisa do Joseense. E recentemente a Federação Paulista até proibiu, né, os jogos da categoria de base com o público, né, com os pais, porque justamente os pais, os adultos, tiveram esse problema de ofender muitas vezes a molecada, de até mais nova que você, né, de sub-10, sub-12, enfim. Você, nos seus jogos, você tem percebido, quando tinha, né, a presença de público, você percebia isso? Como é que era para você essa questão do xingamento da torcida ou do adversário? Enfim, isso mexia com vocês dentro do campo também?
Mexia com nós sim, porque, querendo ou não, ouvir nossos pais lá fora brigando com o juiz, a alta torcida xingando nós até. Isso mexia um pouco com nós, pelo jogo, pela emoção. Eu sei que os pais estão lá para apoiar nós, mas de vez em quando eles passam do limite e acabam ofendendo e não é da hora, não é legal para nós. E você, de uma certa maneira, vocês também ficam preocupados, né? Porque, como você falou, os pais estão lá, mas aí os pais começam a brigar com outros pais e aí isso, acho que tira um pouco a atenção de vocês dentro do campo, né? Sim, sim. Isso acontece muito, infelizmente, né? Os pais brigar um com o outro, a torcida brigar uma com a outra. Infelizmente está sendo mais normal ultimamente, isso não é legal pelos atletas e nem por ninguém, né? Você me permite, Bruno, teve até recentemente lá a nossa cidade vizinha, em Guaratinguetá, Sim. o jogo Corinthians, acho que Mantiqueira. Em Mantiqueira, uma mãe corintiana acabou passando dos limites lá, o atleta do Mantiqueira chorando, enfim, aí foi um caso policial, lamentável, né? Mas ainda bem que o árbitro teve a percepção da situação, a moça foi identificada e aí foi para a delegacia, enfim, tomar as medidas cabíveis. E é uma coisa muito maluca, né? Porque, por exemplo, para o Anthony, que já está com 14 e vai para 15 anos, está jogando no Sub-15. De uma certa maneira, ele já, entre aspas, já começa a acostumar, né? Que você já vai passando, vai ficando mais velho. Mas para uma criança de 12, 10 anos, você ouvir uma ofensa nesse sentido, né? E de uma pessoa que é adulto, é uma coisa grave, né? A mensagem que esse adulto está passando para a criança ali, Sim, independente do ganhar ou perder, né? Pois é, até aproveitando esse comentário do Bruno, né? Você acha que, né, as categorias do Anthony, né, até os mais novos também, precisam de uma proteção psicológica maior, né, formativa também? Você acha que o futebol tinha que estar mais educando ou só nessa parte da pressão? Enfim, o que você percebe, assim, Vieira? Sem dúvida alguma, esse apoio psicológico é fundamental desde pequeno, porque, queira ou não, eles estão em campeonatos, eles estão numa disputa, todo mundo quer ganhar, como eu falei na abertura, mas a gente precisa lembrar que são crianças, né? Então, tem que tomar esse cuidado com as crianças, até mesmo na parte esportiva. Botar na cabeça das crianças que eles estão lá, estão jogando um campeonato e que, claro, querem ganhar, mas que se a derrota acontecer, tentar saber lidar de uma forma melhor e, claro, esse apoio psicológico até para lidar com esse externo que acontece, não tem jeito. Pai de atleta é chato, de um modo geral. O pai de atleta é mãe de Miss, né? Exatamente. Pai de atleta, quando eu falo pai, é pai e mãe, né? Irmãos, parentes agregados. Sim. Ali, eles são muito chatos. Isso é dito por todo mundo. O Anthony relatou isso aqui. E a gente está acostumado a ver, realmente eles enchem o saco mesmo, é da arbitragem, é dos próprios meninos e tal. Então tem que ter esse apoio. E a gente sabe também das dificuldades para os clubes também manter um profissional de gabarito para poder cuidar dessa molecada, porque a gente sabe que o futebol desde pequeno, não só o futebol, mas o esporte de um modo geral é caro para você poder manter tudo que precisa e pagar mais um profissional também onera a situação. Exato. Ó, tá muito bom o papo, mas a gente quer levar essa discussão também para fora aqui do estúdio, né? Para as ruas. Então chegou a hora da Luísa Minas aparecer aqui no quadro Tá na Rua, certo? Ela foi descobrir aí a reação das pessoas quando estão assistindo a um jogo em casa, né? Ou em estádio. Será que o povo passa do ponto ou perde a razão, hein, Bruno? Vamos conferir? Pois é, na vamos tela. conferir. Não importa os times ou o esporte, o importante sempre é ter o respeito independente da onde e qual time você torce. Mas isso não acontece, né? A gente tem visto que cada vez mais brigas dentro dos estádios acontecendo, dentro das quadras, e a gente quer saber como é que a população lida com isso. Tá se preocupando? Estão deixando de frequentar esses ambientes? Vamos comigo em mais um Tá na Rua. O seu William, me conta uma coisa, você que já deve ser torcedor há bastante tempo. Muita briga nos estádios, já presenciou alguma? Como é que você lida com isso? Olha, eu já presenciei assim bastante briga no estádio, torcida contra torcida, né? Tanto time pequeno como times grandes, né? E a gente tem que saber lidar com essa situação, porque o estádio ali a gente vai às vezes com família, né? Com criança, e a gente tem que priorizar a paz, a tranquilidade, né? E evitar esse tipo de conflito que não é legal. E como é que você sente que a gente pode resolver esses problemas? A empatia, né, entre os torcedores, entre a equipe, entre os jogadores, né, a comissão toda, dá para poder fazer um trabalho legal. Pessoal, tô aqui com o Mauro. Mauro, me conta uma coisa, você é aquele tipo de torcedor fanático que acompanha o time? Qual esporte que você gosta assim de acompanhar na quadra aí nos estádios?
Então, eu gosto do futebol, mas assim, ultimamente, do jeito que tá a violência nos estádios, já não dá pra ir em lugar nenhum. Acompanho só na televisão e tá ótimo. O que você acha, assim, que é mais perigoso, né? A gente tá numa onda aí de muito hate, tanto na internet quanto pessoalmente. Como é que você lida com isso, assim? Né? A gente vê até casos de morte mesmo nesses lugares. Como é que você acha que... E por que torna tão grave esse xingamento, essas raivas todas? Porque agora virou um fanatismo das pessoas, né? E isso daí estraga, né, verdadeiramente a vontade do futebol, né? O pessoal precisa ser mais educado, essa é a realidade, né? Aprender mais, amar mais as pessoas, é isso. Pessoal, tô aqui com as duplas de Manuelas, elas me contaram que acompanham um pouquinho de esporte, futebol, e eu quero saber, quando vocês vão no estádio ver o time do coração, dá aquele medinho de acontecer alguma briga, alguma situação difícil? Acaba dando medo sim, ainda mais pelas brigas de torcida, porque geralmente é algo que se torna agressivo, nunca é uma coisa de leve, e aí a gente acaba ficando com um pouco de medo sim. Sim, eu também fico com um pouco de medo, porque é muita gente junta, aí é uma gritaria, tipo, competição, né, até entre quem tá assistindo o jogo. É mesmo? E pra vocês, como é que vocês olham uma forma de, sei lá, solucionar o problema? Sei lá, políticas públicas ou a empatia do próximo, né, dos torcedores entre si? Como que vocês veem, assim, uma forma de acabar com essa confusão? Assim, eu acho que não tem como a gente controlar as atitudes dos outros e é uma coisa muito de educação. Então não tem como a gente controlar isso, mas acho que com segurança dá pra evitar, ter fiscalização e tudo mais. É mais de você ficar esperto na hora, né? Porque na energia do jogo o sangue ferve mesmo e aí o povo se exalta, né? Mas aí tem que tomar cuidado. E agora entre nós aqui, ser mulher nessas situações, dá mais um medinho a mais, assim, né? A gente sabe que é um ambiente predominantemente masculino, como é que lida ali com aquela situação? Eu acho que a mulher acaba sofrendo mais risco, porque às vezes no meio de estar na confusão, de estar no meio da multidão ali, às vezes o homem se aproveita de fazer outros tipos de coisa, não somente agressão, então mulher acaba sofrendo mais riscos ainda. Pessoal, tô aqui com o seu Valmir, inclusive já ouvi dizer aqui que você era jogador de futebol, é isso, seu Valmir? Já joguei em vários times. Exclusivo aqui no Amador de São José dos Campos também, fui juvenil de São José, joguei para fora do estado de São Paulo também. E seu Valmir, me conta então, você que, né, vivia ali nos estádios e tudo mais, tinha medo das brigas, dos torcedores, isso atrapalhava você, como é que era isso? Quando eu jogava, pode ser no Amador, Varjane, ou também sendo profissional ou profissional, antigamente não é questão de torcida organizada, que é paga que é bancada pelos times de futebol. Tinha mais respeito porque ia família, os campos eram menores, não é essa areia que junta aquela muvuca, fica aquela torcida fora lá, parece guerreando um com o outro. E seu Valmir, me conta uma coisa, hoje em dia você deixa de ir nos estádios por conta dessas confusões? Como é que você faz para assistir os jogos assim, sem se envolver, né, nessas brigas aí que a gente vê que tá perigoso o negócio? Não, o Amador dá para ir. Eu faço até parte de um time aí. Aqui dá para ir, não tem briga não. Se tem, separa logo. Porque tem comando, certo? Agora, para profissional, por exemplo, vai ter um jogo Taubaté e São José. Pronto, aí é rixa. Aí dá briga. Bom, pessoal, como a gente viu, o pessoal anda bastante preocupado com essas situações, né? Então é importante ressaltar que empatia é o segredo, né? Tanto de um time quanto de outro, sempre manter tudo numa boa, até porque tá todo mundo com a mesma intenção. Torcer pro time do coração é o que importa, né? E eu devolvo pro estúdio perguntando pro Bruno e pra Fernanda, vocês já vivenciaram alguma situação de briga, conflito nas quadras, nos estádios? Me conta aí, o Brunão, né, acho que já deve ter vivenciado mais coisas porque veio do esporte, mas me conta aí, um beijão e até semana que vem. E aí, Bruno? Olha, eu como tia, tenho um sobrinho goleiro, sofri já bastante, viu? Eu nem tava ali quietinha, mas é tanto xingamento dos pais, principalmente com os... Você fica xingando, né? Não tia corneta, né? Não fico, Vieira, juro por Deus, mas você que é tão influenciado, fala, não, gente, eu vou sair daqui, dá vontade de sair, eu saio porque eu fico nervosa, nossa, dá um trelelê em mim. Mas assim, eu vou falar que no estádio, de quando eu estou, não trabalhando, mas quando eu estou assistindo um jogo de futebol do meu time de coração, realmente, às vezes acontece porque você está estressado, você vai desopilar um pouco, vai xingar o juiz, né? O juiz dá um impedimento que não é impedimento, acontece.
E uma coisa que acontece também é muito acho que dá para entender um pouco, a gente vai até discutir isso, a questão do instinto de manada, né? Como você falou, né? Exato, é total isso. Que você não é do esporte, mas você tá lá assistindo um jogo, mas vê alguém xingando e te dá um negócio que você quer xingar também, né? E isso acaba, dependendo do que acontece, vira uma bola de neve, né? Se for um jogo de profissional, por exemplo, com torcida grande, e aí tem as torcidas organizadas, isso acaba tornando um volume muito maior, né? Sim. Eu queria trazer uma pergunta para o Vieira sobre essa questão da responsabilização, né? Por que é tão difícil responsabilizar clubes, federações, em caso de racismo, de violência, né, também, mesmo com medo de denúncias, né, sendo que a nossa produtora Bianca até trouxe alguns dados para a gente aqui, que ó, o número de casos de racismo no futebol saltou de 36 para 250 em menos de 10 anos. Por que é tão difícil, Vieira? É até difícil responder. Eu acho que hoje até, por conta dessa exposição, da conscientização, de um modo geral. Recentemente nós tivemos um caso aqui, um jogo do São José contra a Portuguesa Santista. O Bruno lembra, a gente estava aqui no programa, o goleiro da Portuguesa Santista lá em Santos, lá o estádio Eurico Mursa, ele é muito próximo ali, o gol do alambrado de trás ali dos gols, um cara foi lá e estava xingando o goleiro. A Portuguesa Santista não estava muito bem na competição, estava perdendo para o São José naquela oportunidade e ele foi xingado pelo próprio torcedor, né, do time dele. Do time dele, exato, de situações racistas. O goleiro relatou isso para a arbitragem foi lá, paralisou o jogo, a pessoa foi identificada, demorou um pouco, porque os próprios torcedores, às vezes, eles meio que se abraçam ali, né? Não quer que o amigo seja punido e tal, e aí conseguiram identificar e tal. Então, eu acho que hoje até, por conta dessa superexposição, celulares e até um pouco também da conscientização de um modo geral, eu acho que está melhor do que era antes, né? Mas ainda assim é muito difícil, um estádio com 20 mil pessoas, o cara vai lá e solta um ato racista, solta uma xenofobia, ou sei lá, qualquer coisa do tipo aí, as pessoas acabam acobertando, mas acho que hoje está melhorando nessa questão. Tomara que continue melhorando. Ó, a gente depois vai perguntar um pouquinho para o Anthony, né, também se ele participou de alguma situação assim, né, constrangedora. Mas antes, eu vou ter que dar uma pausa aqui para o intervalo. Pois é, a gente vai descer para os vestiários, tomar uma água e já a gente volta. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e o tema de hoje do programa é respeito nos estádios. E para a gente ter essa troca de ideias aqui no programa, estamos recebendo hoje o jornalista esportivo Vieira Júnior e também o jogador de futebol de base aqui de São José dos Campos, o Anthony dos Santos. Anthony, a gente já começa com você. Como é que... a gente citou até os casos, né, de racismo, enfim, de categorias menores e tal. Como é que você vê essa questão delicada, né, de ofensa, para você que, né, quer ter uma carreira mais para frente, né, no futebol, enfim. Como é que você trabalha assim, internamente? Você procura não dar muito ouvido? Como é que você tenta trabalhar isso até com os seus companheiros? Assim, tipo, às vezes o companheiro fala assim, puxa, alguém falou uma coisa para mim, os outros companheiros abraçam, assim, não dá ouvido, segue. E como é que é para você, assim, internamente? Muito pelo técnico, o técnico fala para não ligar, para xingamento, que acontece, né, até do nosso time e do time rival. Mas eu tento não ligar, seguir em frente. Se eu cometer um erro, eu seguir em frente. Você tem um apoio do técnico também, né? O técnico conversa muito com vocês também. Conversa. Aí nossos amigos também dentro de campo, né, falam para se concentrar, que nós é bom e suficiente para estar ali naquele lugar. Bacana. Bruno, você me permite o espaço, Fernandinho? Claro, por favor. O Anthony, que é totalmente da era das redes sociais e tudo mais, Exato. Como é que você lida com as redes sociais? Porque hoje em dia tem um jogo, primeiro que o jogo desde a molecadinha, da sua categoria dos maiores, tudo é transmitido. Então todo mundo vê vocês jogando e tem as redes sociais, tanto para elogiar quanto para criticar. Como é que você lida? Claro que você tem redes sociais. Como é que você lida lá quando você vê, de repente, alguém xingando, o atacante lá perdeu o gol, não sei o quê. Como é que você lida com isso? Eu tento não ligar, muito apoio de familiares, para mim seguir em frente, para mim não ligar. Mas você chega a apagar o comentário? Se vê um comentário meio... Não, eu deixo porque tem pessoas que, infelizmente, ficam perdendo tempo fazendo isso. Eu não sou muito fã, eu só não ligo, minha mãe me apoia,
fala para mim não ligar, não. Bacana, legal. É isso aí. Vera, eu acho, é isso, né? A gente estava comentando desse apoio, né, até um apoio psicológico, né, mas você acha que precisa, em breve, né, ou futuramente, você acha que futuramente vai ter alguma legislação, vai ter alguém ali para barrar isso, né? O Vini Júnior é um símbolo, né, da questão do racismo, como a gente comentou no bloco anterior, né? Mesmo com as denúncias, tudo, mas você acha que futuramente vai ter isso? Já que tem tantas regras no futebol, né? Poderia ter mais uma regra aí, né? Ter uma defesa aí melhor. Não sei se vai virar regra, lei e tudo mais, mas eu acho que poderia partir para esse caminho, para tentar blindar ao máximo os garotos, para que eles só se preocupassem em jogar bola, jogar vôlei, jogar handball. Então a gente fala futebol, que futebol no nosso país é o que tem mais exposição, então tem a maior procura, mas isso abrange para todos os esportes. Para principalmente blindar, desde os pequenininhos, para a questão ser lúdica, ter o esporte, a competição, mas ser lúdica, e aí, conforme eles forem crescendo, vai incorporando a responsabilidade das competições e tudo mais, e claro, principalmente, cercar eles de todo esse mal que tem do lado de fora, e infelizmente tem. Exato. E tem a questão que estava discutindo os bastidores aí, o Bruno, sobre a torcida única, né, Bruno? Né? Você acha que é uma solução a continuar, né, com essa... Como diz, é uma norma, uma né? norma, né? Uma regra da questão da torcida única, só né? hoje na cidade de São Paulo, mais Santos, né? Então são os 4 times grandes de São Paulo. Pode ser que aconteça com Ponte Preta e Guarani, que é o clássico do interior mais forte aí, que é na mesma cidade, que já teve na Série C, já teve um problema também, e tem problemas recorrentes de violência entre as duas torcidas. Eu tenho uma opinião muito peculiar em relação a isso. Eu acho que por causa, entre aspas, de meia dúzia, você acaba punindo infinitamente a maioria que não quer brigar. Eu sei que é complicado, Ponte Preta e Guarani, que nem o Bruno falou, como é São José e Taubaté, que tem rixa da torcida, rivalidade, aquela coisa toda. São José e Taubaté ainda tem uma caçapava no meio, né? Dá para separar. Mas Ponte Preta e Guarani, os estádios são próximos também, né? Mas aí eu acho que quem organiza a competição, o poder público também, enfim, tem que resguardar aqueles que querem assistir um jogo. Pô, o que é mais gostoso? Um cara que torce para Ponte Preta enfrentar o Guarani, você poder ir lá assistir Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos, enfim, o Flamengo, Fla-Flu e tudo mais. E aí, no caso do Rio, no Rio não tem isso, mas digo, aqui em São Paulo, você não ter a possibilidade. O jogo é no estádio do Corinthians contra o Santos, o Santista não pode ir lá assistir o jogo por causa dessa regra, ou vice-versa. Não deveria ter isso. A gente sabe que tem problemas e tal. Então, eu acho que muita gente acaba sendo punida por causa de, entre aspas, meia dúzia, né? Então, teria que arrumar um meio termo nisso daí para todo mundo que quisesse poder assistir. Exato. Até porque, Antony, você que está jogando agora as categorias de base, tem essa proibição da torcida, jogar com o estádio vazio, só no silêncio, é muito ruim, né? É ruim. Atrapalha... Não atrapalha, mas é estranho não ter apoio, porque, querendo ou não, além do xingamento, o apoio da nossa família, tá ali vendo você... atrapalha, sim. E o reserva fica cornetando lá também, né? Dá pra ouvir o reserva lá no banco cornetando o atacante lá? Dá pra ouvir também, não? Dá, né? Mas é do time, né? Zoeira de time. Não tem E, Antony, o que você vem pensando aí, né, em relação ao esporte? O que o esporte, né, para você, traz de lição de vida para você hoje em dia, né? E o que você vem pensando para o seu futuro aí também? O esporte, o futebol, né? Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. É um sonho muito bom, porque não forma só dentro de campo, mas fora. A disciplina de você querer um dia conseguir chegar num time profissionalmente. É bem legal pela entrega sua, pela dedicação, que um dia você poder estar num time melhor e profissionalmente. É isso, muito bom. É isso, né, Vieira? Que a gente tenha esses diamantes, né? Pra gente sempre trazer notícia boa, né? Que tá seguindo, né, a profissão e seguindo bons caminhos aí, times grandes, né, também. E que a gente continue assim, né? Dando essas notícias. Sem dúvida. É legal o Antony falar, né? Que não é só futebol, né? Exato. Ele citar isso é muito importante, né? Então, ter o sonho de ser jogador de futebol, mas que forma o cidadão, né? Forma o caráter da pessoa ali com as regras que o futebol acaba impondo, né? De treinamento, de concentração, de jogo, de responsabilidade dentro de campo. Ele conseguir levar isso para casa é maravilhoso. Se porventura, se por obra do acaso não der certo o futebol, com certeza vai ser um grande homem para o futuro.
Com certeza. Falei é bonito isso. agora, não falei? Eu passei a bola para você, porque eu sabia que você ia... Vieira, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, participar Foi do um nosso prazer programa. inenarrável estar com você Tava com novamente. saudade disso. Obrigado pelo convite. Sempre que for convocado, estarei aqui com o maior prazer. Muito bom. E, Anthony, parabéns, viu, pelo seu trabalho até hoje aí no esporte, no São José também, viu? E sorte na carreira aí. A gente é. espera trazer você aqui no Hora do Esporte também. Não eu, mas com o Vieira trazendo você aí para Hora do Esporte também, para depois, no futuro, quem sabe, aí, conversar com você, profissional, né? Jogador profissional de futebol. É um prazer estar aqui hoje, é muito legal. Quando eu recebi a notícia que eu ia estar aqui, eu fiquei bem feliz, uma gratificação enorme. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Que seja a primeira de muitas entrevistas. A hora que você estiver lá na Europa jogando bola, você vai falar, ó, fizemos uma entrevista lá na TV Campo, aquele gordinho careca lá, você vem, primeira entrevista vai dar pra nós aqui, combinado? Fechado? Fechado. Promessa é dívida, hein? Beleza. Tá gravado. É isso, gente. Ó, próximo bloco tem atividade legislativa. É isso, a gente vai agora para mais um intervalo e já a gente volta com o terceiro bloco do Tá Ligado. Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade e chega a hora de falar sobre os trabalhos aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos, Bruno. Pois é hora do quadro Atividade Legislativa. Então, vamos chamar o nosso colunista Samuel Strazer. Bem-vindo, Samuel. Olá, gente. Você que é um esportista também, o homem da calistenia. Muito obrigado. A gente tem que treinar um pouquinho, né, para ter saúde. É importante. O que você traz pra gente hoje? Tô sabendo que você vai trazer um pouquinho sobre o Atleta Cidadão, né? Estávamos com um jogador certeza, aqui, gente. né, do Atleta. Diga muito mais. Importante, né? Muito. É um programa importantíssimo aqui para a cidade, histórico. E o interessante desse projeto é que ele é de 99, bastante antigo, né? Ele já rola na cidade desde essa época. Só que a lei que formalizou o Atleta Cidadão, que instituiu ele como um programa permanente da cidade e estabeleceu algumas regras, né, para ele, é uma lei de 2019. Então, é uma lei relativamente recente para um projeto que é bem longo, né? E é muito interessante porque o Atleta Cidadão, ele tem uma pegada além do esporte, né? Que é justamente levar a cidadania, né? Muita gente pratica, né, faz as seletivas e acaba tendo um treinamento no contraturno escolar, então ao invés de ficar em casa, vou pro Atleta Cidadão. Tem muita gente que desponta, encontra uma profissão e tudo mais, né? Então é muito interessante esse projeto, muito importante. No final do ano passado, a equipe de wrestling, né, do Atleta Cidadão ganhou mais de 20 medalhas no Brasileiro. Então, assim, realmente um programa importantíssimo que, inclusive, ajuda a combater a violência no esporte. Porque daí vai ensinando a galerinha desde cedo que o esporte não é violência, não é ódio, né? E indo aí nessa vibe, só pra gente arrematar um pouco mais esse tema, tem uma lei que fala sobre violência dentro dos estádios, né? Que é a lei, o Estatuto de Defesa do Torcedor, uma lei federal de 2003. Então, para vocês terem uma ideia de como essa discussão ela é bem antiga, né? Então, essa lei federal de 2003 já definiu de quem é a responsabilidade da segurança do torcedor quando ele está dentro do estádio. É de responsabilidade do poder público, é de responsabilidade da instituição, do lugar que está acontecendo, né? É direito do torcedor ter esse acesso à segurança. Por isso que muitas vezes a gente vê intervenção mesmo da prefeitura ali, com reforço do policiamento, algumas regras dependendo da rivalidade dos times e tal. O poder público interfere, porque existe uma lei que dá esse poder aí para o poder público interferir nessas questões. É isso. Bacana. Muito bom. Obrigada, viu, Samuel, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Semana que vem estou de volta. Ótimo. É isso, Bruno, acabou. É isso, fechamos o programa de hoje. Você que é pai e mãe de atleta, segura um pouquinho a onda, calma. A molecada tá jogando, tá aprendendo. Não interfira, não atrapalhe seu filho e seu sobrinho, enfim. Esporte é saúde, esporte é vida, perder, ganhar faz parte. É isso, faz parte. Tchau. Tchau.